Todos os irmãos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Convido os irmãos a colocarem de pé, abrir as vossas Bíblias juntamente comigo, no livro de Hebreus. Hebreus, no capítulo 11, no versículo 1 em diante. Senhor, meu Deus, meu Pai, mais uma vez, ó Deus, nos colocamos perante a Tua presença, Senhor. Temos Te louvado e exaltado o Teu santo e eterno nome, Senhor. O Senhor já tem se feito presente em nosso meio. Agora, ó Deus, tem chegado, Senhor Jesus, o momento da porção da Tua palavra, Senhor. Senhor, tenha de misericórdia de nós, Senhor, que precisamos, ó Deus, de sermos alimentados, Senhor. Que o Teu Espírito, ó Deus, abra o nosso entendimento, nos fazendo compreender a Tua palavra nesta noite. Senhor, nos abençoe, ó Deus, através da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Vamos, Hebreus, capítulo 11, versículo 1 em diante, diz assim: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por meio dela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o transladara, visto como antes da sua transladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxime de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Amém. Os irmãos podem sentar, em nome de Jesus. Irmãos, nós precisamos de usar a fé que nós temos. Talvez você diga que, mas eu não tenho fé. Todos nós temos uma medida de fé. Romanos 12, 3 vai dizer que Deus repartiu uma medida de fé a cada um de nós. Só que nós devemos usar essa fé e fazer com que ela venha crescer. Depende de mim, depende de você. Nós precisamos de fazer uso, nós precisamos de estarmos ligados com Deus e exercer a fé que Deus nos deu. Irmãos, igual um exemplo de um rapaz que ele tinha arma, ele andava armado, e um dia ali os bandidos chegou, irmãos, para fazer o assalto nele, ele até pegou na arma, ele puxou a arma dele, mas ele estava com muito medo, ele tremia muito. Os bandidos foi percebendo que ele não tinha intimidade com aquela arma. Foi chegando perto dele, até o ponto de tomar a arma dele. E ali, irmãos, ele morreu com a sua própria arma. Uma coisa muito triste. Assim também é Satanás. Satanás, quando ele chega no cristão, né, irmão, e ele vê ali que a pessoa ali não sabe, não usa a fé que Deus deu, né, a arma que o Senhor deu, então ele vai chegando rodeando, né, e ali ele acaba derrubando, porque a pessoa não tem intimidade, a pessoa não sabe usar o armamento que tem. Mas nesta noite o Senhor vai nos ensinar a usar a arma poderosa que Ele colocou na mão de cada um, porque quando sabemos usar, irmãos, Satanás ele conhece pela autoridade da tua palavra, pela maneira que você conduz a palavra, pelo jeito que você fala, Satanás ele já sai correndo, porque sabe que você tem uma arma poderosa e sabe usar essa arma. Irmãos, mas tem pessoas, irmãos, Satanás ele conhece de longe. Irmãos, a pessoa negativa, tudo para ele, né, irmãos, está ruim, nada está bom.
Isso entristece a Deus, se aborrece a Deus. Irmãos, a palavra de Deus diz, irmãos, em Malaquias, no capítulo 3, versículo 13, as vossas palavras foram agressivas para mim, diz o Senhor. Tem palavras que é agressiva para Deus, que afasta, irmãos, a presença do Senhor pelas palavras que muitas das vezes falamos. Em Malaquias 2,17, enfadai ao Senhor com as vossas palavras. Às vezes, irmãos, tem palavra que enfada a Deus. Deus, Ele não se agrada de determinado tipo de palavras, de coisas que saem da nossa boca, murmuração. Eu não gosto de murmuração. Devemos, irmãos, tomar muito cuidado com o que nós andamos falando, irmãos, pela maneira que nós nos comportamos, vendo as coisas e passamos para frente. Casos de pessoas que saem de um culto, irmãos, tão abençoados, e já sai pelo caminho murmurando, fala mal do pastor, fala mal da igreja, fala mal do conjunto cantor, e as crianças ali, irmãos, ouvindo e percebendo. Você sabe, quando eu crescer eu não vou ser crente não, porque é tanta coisa ruim que eu ouço o papai e a mamãe falar. Irmãos, está ali agora plantando no coração da criança coisas terríveis, espírito de murmuração. Temos que tomar cuidado. Irmãos, problema, todo mundo tem, todo lugar tem problema, temos dificuldade. Mas olha o que a palavra de Deus nos diz, irmãos, aqui em 2 Coríntios 5,7, nós vivemos por fé e não por vista. Não temos, irmãos, que focar. Deus não te chamou para você ficar focado olhando o problema na sua vida, a situação, o problema do outro. Deus não te chamou para isso não. Deus, Ele te chamou, irmãos, para você ter uma visão diferente. Presta atenção no que Deus quer te mostrar, irmãos. 2 Coríntios 4,18, não fique focado no que os teus olhos te mostram, mas nas coisas que os teus olhos não te mostram. Ué, mas como assim? Mas agora eu não entendi, como é que eu vou olhar agora? Eu não vou ficar focado nas coisas que os meus olhos me mostram, mas nas coisas que os meus olhos não conseguem me mostrar. Irmãos, Moisés enviou 12 espias, lá em Número 13:17, vai falar que Moisés, ele enviou 12 espias para espiar a terra de Canaã. Falou, vai lá, vê lá como é que é aquela terra, já está perto de nós nos apossarmos daquela terra que o Senhor nos prometeu. Terra que mana leite e mel. E agora foi, irmãos, 12 homens preparados e chegaram até aquela terra. E ali ficaram ali, irmãos, por volta de 40 dias aproximadamente naquela terra. E ali voltaram ali 2 homens trazendo ali um cacho de uva enorme. Ali colocaram numa verga ali de um pau ali, cada um segurou numa ponta, porque era muito grande. Trouxeram figos, romãs, e vieram voltando depois de 40 dias. E chegando agora ali, irmãos, estava Moisés e toda a congregação ali reunida. 10 daqueles homens começou agora a olhar e a contar para o povo o que eles viram, da maneira deles. Olha, aquela terra ali é terra de gigante, são homens valentes, terra que consome ali o seu povo. Não, uma terra muito difícil, certamente nós vamos morrer, aquilo não dá para nós. E ali, irmãos, tocou-lhe um terror no coração daquele povo, que o povo agora se levantou, falou até em arrumar um capitão para voltar novamente para o Egito, mas Caleb mandou eles calar. Cala, ali é terra que mana leite e mel, ali é terra boa, olha os frutos que nós trouxemos ali, terra boa, tudo que planta dá, ali é terra que mana leite e mel, e o Senhor nos preparou. E aí Josué começou a falar também, é verdade, o Senhor nos dará essa terra, porque Ele prometeu, e aquele povo não vai ser nada perante a nós. Irmãos, presta atenção agora, um povo que focava no problema, na dificuldade, e apenas 10 focando na dificuldade, focando no gigante, nos homens daquela terra, e 2 ali estavam focando ali na vitória que eles iam ter, na terra abençoada que Deus ia dar a eles por herança. Ali o Senhor cirou, os irmãos já sabem da história, né? E o Senhor falou, vocês que murmuraram, vocês não vão entrar nessa terra não, vocês vão ficar rodando no deserto aí. Agora os meninos aí, de 20 anos para baixo, aí sim, esses vão possuir aquela terra juntamente com Josué e Caleb, né? Porque homens
de visão, homens que têm fé. Agora, por causa de pouca fé daqueles 10 irmãos, proibiu, né, o Senhor eles de entrar naquela terra. Perdeu uma grande oportunidade por causa da pouca fé que tinha ali no coração. Irmãos, não é só isso não. Nós temos visto ali que a história de Davi também foi parecida. Irmãos, Davi, ele era um menino ainda muito novo, não tinha treinamento nenhum de guerra, mas ele foi ali, irmãos, o pai dele mandou ele levar ali algumas coisas para os seus irmãos que estavam em guerra. Davi agora, chegando ali, irmãos, e deu ali de cara com aquele gigante, saindo do meio do arraial dos filisteus, e ali, irmão, era um homem muito grande, e ali aquele homem desafiava ali aqueles homens, e aqueles homens ali, exército agora ali, irmãos, tremiam, ficavam com medo, até escondiam daquele gigante. E Davi, mas espera aí, quem esse incircunciso pensa que é para desafiar o exército do Deus vivo? Davi agora, irmãos, ele não olhava ali a capacidade que aquele homem tinha, a força, ou o tamanho daquele homem, não. E Davi falou, espera aí, o que vai acontecer para o homem que ferir este homem aí? Ele vai casar com a filha do rei, ele vai ser rico, o rei vai encher ele de riqueza, os pais deles vão ser livres dos impostos. Davi agora, ele não olhava o gigante, Davi olhava agora além do gigante, o que ele poderia obter, irmãos, vencendo aquele gigante. O Senhor, irmãos, ele tem nos chamado, é para você olhar o que vem depois da luta que te assola. O Senhor, ele não te chama para você ficar prostrado perante o teu problema, a dificuldade que você está enfrentando. Não, senhores, o Senhor te chamou para você ter uma visão ampliada e olhar, olha, eu sei que eu estou passando uma grande luta, mas depois dessa luta eu vou receber uma grande vitória, porque é assim que o Senhor diz na palavra dele. Irmãos, devemos aprender, irmãos, a olhar as coisas com outros olhos. Irmãos, já pensou? Eu tenho visto pessoas que às vezes só conta a derrota. Chega no culto, irmãos, eu estou aqui foi só pela misericórdia do Senhor, não era nem para mim estar aqui hoje, né? Eu passei tanta luta, aconteceu isso na minha casa, o meu filho fez assim. Irmãos, não é isso que o Senhor quer, não. O Senhor não tem te chamado para você contar derrota, não, para você ser um pessimista, não. Você tem que ser um otimista. Eu estou aqui, né, irmãos, graças a Deus eu vim buscar minha vitória, e eu tenho certeza que eu vou sair daqui diferente da maneira que eu entrei, né? Você não precisa de falar o seu problema para os outros, você tem que contar que você vai receber uma vitória. Devemos, irmãos, contar é vitória, é contar derrota por aí não. Irmãos, infelizmente, encontrei com um irmão um dia disso aí, e aquele irmão, segunda vez, irmãos, eu tinha esquecido já. Eu fui conversar com ele, perguntar, e aí, como é que tá? Irmãos, acabou ali, irmãos, o homem tomou todo o meu tempo ali, e só contou os problemas, tudo quanto era tipo de problema, era problema com filho, era problema com nora, e ali problema, ele foi contando, irmãos, ali, e só contava derrota. Falei, coitado desse irmão, não tem muita intimidade, irmãos, mas na próxima oportunidade, eu tenho que falar com ele, meu amigo, né? Você, né, passa a contar. Irmãos, a minha esposa encontrou com ele também, irmãos, encontrou, e foi a mesma coisa. Foi, acho que anteontem, chegou em casa, aí encontrei com o irmão, e o irmão falou isso, falou, tudo que ele falou comigo, ele falou contigo também. Tudo, né, irmãos? A pessoa com todo mundo, se encontrar com 10 na rua, com aqueles 10 ele vai chegar e vai contar aqueles problemas ali. Mas Deus não tem chamado, irmãos, ninguém para estar aí contando o seu problema, para exaltar Satanás, não. O Senhor tem te chamado, é para você falar, eu tenho até passado uma lutinha aí, mas não entra nem muito detalhe, não, né, irmãos? Mas o Senhor, ele é poderoso, o Senhor há de me dar vitória, porque eu tenho certeza, porque a palavra de Deus diz, né, que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Irmãos, nós temos mania às vezes de dizer tantas coisas negativas, que às vezes nem percebemos, e às vezes falamos sempre, mas o Senhor, ele tem nos chamado, irmãos, para sermos diferentes nesta noite. O Senhor, ele quer que eu tenha uma visão diferente, né, dos obstáculos que estão perante a minha vida e a sua vida. Eu ouvi o caso de um jovem que, esse jovem, ele teve um sonho à noite. Ele tinha pedido a Deus, ele precisava de um emprego.
Ele pediu a Deus: Senhor, eu preciso do emprego, mas o Senhor ouviu a oração dele. E ele teve um sonho que ele ia ser empregado. Alguém ia chamar ele, ele ia receber um emprego. E pela manhã, quando ele acordou, o telefone dele tocou. E ali alguém falou assim: olha, você deixou um currículo aqui na empresa? Sim, deixei. Então você vem aqui que nós vamos fazer uma entrevista com você. E, irmãos, ele foi todo animado. Ali ele se arrumou e chegou todo animado. Mas quando ele chegou na empresa, tinha ali, irmãos, mais uns 10 aproximadamente ali. E ele perguntou: você está para entrevista? Estou para entrevista. Ele achou que era só ele. E ele viu ali, falou: eu não tenho chance com essas outras pessoas. Olha só, pessoas bem vestidas, pessoas bem mais preparadas do que eu. Ele não ficou na entrevista, ele foi embora. Ele foi embora, irmãos, desanimou e foi embora. E ali ele orou novamente, irmãos, e foi dormir. Novamente, o Senhor falou com ele através de sonho. Falou: olha, aquele emprego era seu. Eu preparei aquele emprego para você. Eu até permiti que os obstáculos viessem, mas no primeiro obstáculo que você teve, você já desanimou. Não é assim, eu não te chamei para desanimar perante os obstáculos é para você vencer ele. Não era ali, aquele emprego não era de ninguém, era teu, mas você perdeu ele por falta de fé em Deus. Sem fé, irmãos, é impossível agradar a Deus. É necessário que você creia que ele existe e é galardoador, daquele que o busca. Devemos, irmãos, confiar mais em Deus nesses últimos dias. Às vezes, irmãos, dizemos, nunca mais você diz: eu não posso. Tem mania de falar assim: eu não posso, aquele emprego eu não posso, não é para mim. Não, não é assim. Nós temos, irmãos, que exemplos bíblicos. Filipenses 4:3 diz assim: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então não diga mais que você não pode fazer nada. Assim: se Deus quiser eu posso sim, eu não vejo condição nenhuma para mim fazer, mas eu sirvo um Deus todo poderoso, um Deus que me diz que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Nunca diga que você tem falta de algo, eu não tenho isso, me falta aquilo, Vamos pegar a palavra de Deus, Filipenses 4:19, e o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo a gloriosa riqueza que há em Cristo Jesus nosso Senhor. Usar a palavra de Deus. Não diga que você tem medo: mas eu tenho medo disso, Às vezes até temos, irmão, mas, não devemos estar aí falando: eu tenho um medo, Conheço uma pessoa que vive falando que tem medo de tudo, tem medo de morrer, tem medo de tudo. Tudo bem, você até tem, mas não precisa de ficar falando. Não precisa de você ficar falando por aí essas coisas. A palavra nossa, ela tem poder. O inimigo, ele aproveita das brechas da palavra que às vezes falamos para usar contra nós mesmos. Não diga que você tem medo, porque em 2 Timóteo 1:7 diz: e Deus não nos deu espírito de timidez, mas espírito de poder. O Senhor tem te dado um espírito de poder para você lutar e ser vencedor. É arma, irmãos. Os versículos bíblicos são uma arma que devemos usar ao abrir a nossa boca. O provérbio diz que o poder da vida e da morte está na língua, e aquele que sabe usar comerá do seu fruto. A palavra de Deus diz. Não diga que você tem, irmãos, uma doença. Às vezes, eu tenho doença. Essa doença, minha doença, não me deixa fazer isso, não me deixa fazer. Você não tem nada, irmão. Vamos fazer o contrário. Isaías 55, irmãos, 53:5. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Devemos estar usando, irmãos, um armamento que Deus tem colocado, irmãos, à nossa disposição, que é a palavra de Deus. O que Romanos 10:17 diz, irmãos? A fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. E quando estamos ouvindo e pronunciando, falando, nós estamos renovando, fortalecendo a nossa fé. Estamos fortalecendo a nossa fé, irmãos. Estamos usando a fé que o Senhor nos deu. Mas devemos usar, devemos não guardar, irmãos? Porque quanto mais a gente usa as coisas de Deus ao nosso favor, mais abençoado nós vamos sermos. É claro que ninguém, irmãos, vai fazer grandes coisas, irmãos, do dia para a noite, mas é a prática, irmãos, leva à perfeição. Você vê aí um rapaz, às vezes na academia, e aquele rapaz pega um peso. Eu lembro que eu era jovem, uma vez eu resolvi fazer academia, irmãos, eu era novo, cheguei até ali.
o rapaz magrinho, e pegou um peso ali, irmãos. Ele pegou ali aquelas rodas de ferro ali, botava ali várias rodas ali, levantando. Eu fui chegar também, eu era mais fortinho, né, irmão? E eu não saiu nem do lugar. Aí falaram comigo, não é assim não, mano. Você tem que acostumar, você tem que ir pegando um de cada vez, você vai, né, criando um músculo, experiência, aí daqui a pouco você está pegando peso igual a ele, ou até mais do que ele. Assim também é fé, irmãos. Nós devemos, irmãos, usar ela, exercitar a fé de pouco a pouco, né, alimentar a nossa fé. Irmãos, tudo tem o seu alimento. Quando você vê por aí, né, irmãos, a planta, ela precisa se alimentar, ela precisa de água. Se você não molhar ela, ou às vezes chega a época da seca aí, e começa às vezes a faltar a chuva, né, começa a morrer ali, a árvore começa a morrer ali, né, irmãos, ali os frutos ali, as gramas, os matos começam a morrer, por quê? Está faltando alimento, né, irmãos? Mas assim também é a nossa fé. Se você não alimentar ela, ela vai aniquilando, vai diminuindo, vai mirrando. Mas quando você começa a usar a palavra de Deus, a exercitar, começar a ler livros que falam sobre fé, então nós vamos estar, irmãos, alimentando a nossa fé, e ela vai crescer, vai florescer e vai dar fruto para a honra e glória do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa é a palavra de Deus que o Senhor tem colocado em nosso coração. Assim eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.